Olha, a gente está a tarde toda aqui olhando para saber como é que está a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Por quê? Porque eles estão discutindo lá a reforma trabalhista que foi derrotada numa das comissões essa semana e agora está na Comissão de Constituição e Justiça para saber se aprova ou se não aprova. De qualquer jeito, vai para o plenário. Mas eu gostaria de mostrar aqui para você. Vamos olhar lá na comissão? Está aí. Além de ser inconstitucional, Tá. é injusto. Tá, essa é a senadora Vanessa Crasotin. Vamos ver o que ela está falando. Porque continua, e o pior é isso, é a falta de sinceridade, é a falta de honestidade. Isso senador, eu digo isso e assumo que eu digo, porque eu digo baseado aqui, disseram que melhorou, leia em relação às lactantes, elas poderão sim trabalhar em lugar insalubre, mas com o atestado do médico do trabalho piora, o médico do trabalho é contratado pela empresa. Pior, eles conseguiram piorar isso aí. Então, veja, não há nexo. Essa reforma é incompatível com a reforma previdenciária. Ela é incompatível com a reforma previdenciária. Isso não toca no legislado sobre Você ouviu então aí, está ouvindo a senadora, está ao vivo, né? Isso aqui é TV Senado, está ao vivo. A senadora Crasotin, obviamente, falando contra o projeto. Nós convidamos aqui o advogado, doutor Eduardo Passoli, para conversar um pouco conosco. Eduardo, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado, Heroto, mais uma vez. Obrigado. Se perguntar o seguinte, podemos fazer como já nós fizemos ali no telão, para você comentar comigo ou não? Podemos. Então vamos dar uma olhadinha, vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ficaria mais fácil. Quer que eu vá? Isso, por favor. E aí fica mais fácil para a gente poder entender. Vamos mostrar então a primeira tela para a gente ver, entre outras coisas, o que é que se discute nesse momento lá. Por favor, Eduardo. Bom, essa questão das convenções e acordos coletivos, né, poderão se sobrepor à legislação. Na verdade, isto é... Essa questão é muito polêmica, né? Essa é uma das questões mais polêmicas, Heroto, mas a proposta ela é muito positiva, porque ela permite uma situação hoje que é proibida na Justiça do Trabalho, por incrível que possa parecer. Qual que é? Quando as partes elas acordam, elas fazem uma convenção, um acordo coletivo, de repente, o Judiciário Trabalhista pode anular. Então, esse item entrou na reforma trabalhista para dizer o seguinte: na hora que as partes elas fizerem uma convenção ou um acordo coletivo, primeira coisa, tem que valer. A Justiça do Trabalho não pode se imiscuir, valendo desse princípio. Eu sou o Estado, eu sei o que é melhor para vocês duas, para ambas as partes. Não pode mais fazer isso. Né? Isso daqui acaba com a reforma, essa reforma limita esse poder que a Justiça do Trabalho tem de anular, inclusive, as cláusulas de convenção e coletiva e acordo. E o segundo aspecto é o seguinte: você pode negociar vários itens, se sobrepondo à legislação, inclusive aquela legislação que já beneficia. E se você negociar alguma coisa, inclusive, que vai prejudicar, quem vai dizer se isso está prejudicando ou não o trabalhor são as partes. Porque não é mais a lei, não é mais o Estado. Na verdade, não é mais o Estado que vai chegar e vai falar assim, agora, olha, isso prejudicou. Não, para o trabalhador, esse conceito de precarização ou de prejuízo é subjetivo. De repente, para ele, é melhor perder um pouco do salário, mas garantir o emprego. Sem dúvida. Para o juiz de trabalho, isso daqui é ilegal porque precarizou, mas não garantiu o emprego. Então, esse conceito de um direito mais reduzido não vai ficar mais na mão do Estado e sim das partes, valorizando a negociação coletiva. Agora, esse acordo não pode modificar 13º salário, fundo de garantia, seguro-desemprego, licença maternidade. Quer dizer, ele mantém isso. Isso aqui nem é negociável, não. Isso. A lógica do projeto da reforma trabalhista é essa. O primeiro tripé qual que é? Você pode negociar alguns direitos diretamente. O segundo aspecto, qual que é? Você pode negociar alguns direitos só mediante acordo ou convenção coletiva. E o terceiro tripé, qual que é? Você não pode negociar vários direitos, dentre eles esse. Esse, que é o 13º. Por quê? Porque esses direitos estão na Constituição. O projeto de lei, o PLC 38, que estava sendo votado hoje, ele obedeceu essa lógica. Ou seja, direitos constitucionais, você não negocia. Tanto que está lá o 13º Fundo de Garantia. Aliás, a licença maternidade. Isso é uma outra questão que nós colocamos aqui, Heródoto, é muito interessante, mas é importante nós falarmos aqui. Claro. Aquela pessoa que entende que esse projeto de lei precariza algum direito, o que nós perguntamos é o seguinte: aponte qual?
Não existe isso nesse projeto de lei. O que existe é um entendimento político de que esta reforma trabalhista manda o sujeito para o trabalho escravo, o que não é verdade. Agora, objetivamente, se você for ler todo o texto, não existe nenhum item daqui de dentro que retira nenhum direito dos trabalhadores. Ah, mas, puxa vida, estão falando isso até agora. É o viés político, não é jurídico. Então, peraí. Vamos mostrar a segunda tela aqui, então. André, tem mais alguma coisa? Jornada de trabalho pode ser negociada dentro dos limites da Constituição, 8 horas diárias ou até 44 semanais. Mas o cidadão pode trabalhar mais do que 8? Ele vai negociar isso mediante ou negociação direta, ou então mediante convenção, acordo coletivo. Ele pode trabalhar às 8 horas, pode trabalhar mais 2 horas 10 ou 44 horas, ou pode fazer uma jornada de 12 por 36, desde que isso daí passe por uma negociação. Sim. Então, flexibiliza isto, mas primeiro, é importante que se diga, isto é um direito, não é uma obrigação, é um direito que se dá ao trabalhador, à empresa, de negociar essa jornada de trabalho. E segundo, você vai ter que obedecer esses limites. Ainda que você vá fazer uma jornada de 12 por 36, você tem que estabelecer o descanso de 36, que é o que já existe na jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal como parte do Tribunal Superior do Trabalho. Permite-se essa flexibilização já na Justiça, ainda que alguns juízes não gostem de jornada de 12. Mas, Heródoto, a lógica disso é o seguinte, se já tem o Supremo Tribunal Federal, o STF, dizendo que 12 por 36 pode, inclusive alterou uma lei de bombeiros nesse sentido, por que não poderia, então, constar aqui de uma lei e de uma convenção, acordo coletivo? Então, veja, dá para negociar a jornada de trabalho? Dá, mas tem que respeitar o limite de 8 mais 2, 44 horas semanais, ou então você montar essa jornada de 12 por 36 mediante negociação coletiva. Bom, tem mais uma questão que a gente gostaria que você esclarecesse um pouco para a gente, Eduardo, que é o seguinte, agora seria o caso de férias. Vão acabar com as férias, é verdade ou não? Também não tem nada de acabar com as férias. As férias continuam lá, todos os direitos, inclusive da CLT, os 923 artigos, 22 artigos da CLT estão aqui dentro da convenção, da proposta. Todos os artigos da Constituição, que são aqueles artigos que falam sobre as garantias mínimas, estão dentro da proposta do PL. Ou seja, não elimina nenhum direito, muito menos férias. O que possibilitou, o que esse PL está possibilitando é você negociar em até 3 vezes. Você negocia diretamente com o empregador? Pode negociar diretamente com o empregador, ele permite essa negociação direta ou através de acordo ou convenção coletiva. Ou se quiser, eu fico como é hoje, 30 dias corridos. Isso, exatamente. Essa é a lógica dessa reforma também, Aurélio. Isso que você está falando é importante. O PL 38, esse está sendo negociado hoje, está sendo discutido hoje no Senado, qual que é a lógica dessa reforma trabalhista? Quer negociar alguns direitos? Pode. E se eu não quiser, fica com a CLT. Como estava antes. Como estava antes. O fracionamento de férias, num período de 14 e mais 2 períodos de 5, isto é uma possibilidade nova que você concede. Por quê? Se ele entender que é melhor para ele. Se entender que é melhor para ele. E por que existe isso aqui no PL? É porque, na realidade, já está acontecendo isso. Já está? Já se pede. O trabalhador hoje, Geraldo, ele pede, inclusive, até para comprar mais, vender mais do que 10 dias. Ele não pode, né? Não pode. Ele pede para flexibilizar isso e já existe essa possibilidade na prática. O que o PL está refletindo? O que está na prática vem aqui para dentro de um projeto de lei. É só isso, garantindo uma possibilidade de negociação, não é obrigatoriedade de negociar as férias. E não se perde nada, não se perde nenhum dia do direito de férias aqui no PL. Ok. O advogado Eduardo Pastore aqui conosco, gentilmente. Eduardo, tem mais 2 coisas que eu queria que você comentasse. O período de férias a gente já mostrou. Vamos mostrar a tela seguinte agora, então? Vamos lá. Terceirização. Isso já está em vigor ou não? Já está. Já foi aprovado no Congresso. Nós temos uma lei específica para terceirização, que é a 13429/2017. Está valendo. Está valendo. Inclusive essa que o Janot entrou com a ação direta de consolidade. Essa está valendo. Além dessa lei, a reforma trabalhista, o PLC 38, também discute a terceirização lá dentro. Mas isso que está aqui hoje já está na lei 13429. Já está em vigor, já está valendo. Já está em vigor, dizendo o seguinte, você tem que ter uma carência de 18 meses para contratar um sujeito, que se você vai querer mandar o sujeito embora como teu empregado e você vai querer contratar como terceirizado, vai ter que obedecer os 18 meses. Isso é uma salvaguarda para evitar o quê? Precarização. Tá. Para poder evitar isso que está se dizendo, mas agora a terceirização vai permitir que você PJs e tudo. Não, nós temos a salvaguarda de 18 meses,
temos a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, temos a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, está tudo valendo, não existe essa possibilidade. Agora, se acontecer a fraude, Heraldo, aí a fraude você sabe que tem que ser combatida como qualquer outra fraude. Vou mais uma última informação aqui, por favor. Vou dar o comentário. Gestantes. Pode ter trabalho insalubre desde que tenha atestado médico, né? Está aqui e tal e tal. Restrição é apenas para insalubridade grau. Isso já existe ou não? Já existe. O que é importante colocar aqui, Heraldo, que diferente do que a senadora do PT colocou aqui para... A Graziotin? Isso, exatamente. A questão da gestante é o seguinte, se a gestante apresentar o atestado médico do médico particular dela, e não da empresa, dizendo não pode trabalhar no ambiente insalubre, ela não trabalha. Isso não tem problema nenhum, por quê? Porque não vulnerabiliza a mulher, o médico vai dar o atestado realmente com idoneidade. É essa que é a proposta do PL. Não é, em hipótese alguma, obrigar a gestante a trabalhar em ambiente insalubre. Nem permite isso. Ou ir no médico da empresa, ela pode ir no médico particular? Ela vai ter que ir no médico particular. E não da empresa? Não da empresa. Ela está na reforma trabalhista, não é o médico do Ministério do Trabalho. Então você veja, Heraldo, que no final das contas a gente vê aqui que essa questão da reforma trabalhista aqui precisa de informação. Eduardo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos a um rápido intervalo. Já já a gente volta com outras notícias.